Começa de novo? Boa tarde, colegas. Hoje eu vou apresentar o meu DevTalks, que é sobre avaliação 360 graus. Então aqui a agenda, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos que são importantes a gente entender para que eu consiga explicar o que é uma avaliação 360 graus. Depois a gente vai para os tipos de avaliação, aí a avaliação 360 em si, algumas premissas da avaliação 360, para que ela serve, os exemplos, quais são os resultados e algumas dicas. Então, os conceitos. Competências. O que são competências? É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionadas. Pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento. São coisas bem simples, eu vou passar rápido se alguém tiver alguma dúvida. Desempenho. O que é desempenho? É o resultado das suas competências. Então, os tipos de avaliação. A gente tem a avaliação por competências. Quando a gente tem uma avaliação por competência, elas são separadas em duas seções. As competências técnicas, que é, por exemplo, conhecimento em algum software, alguma língua, alguma ferramenta. Ou competências comportamentais, que é como se trabalhar em equipe, comunicação, liderança. Perfeito? Temos a avaliação por desempenho, que é o que o colaborador efetivamente entrega para a organização. E a gente tem avaliação de desempenho com foco em competências. Ou seja, a gente junta as competências técnicas, o comportamento, disso a gente pega o resultado dos desempenhos e aí a gente ainda tem uma complexidade. Por exemplo, na ginástica olímpica, quando o cara vai fazer um número dele lá, ele vai lá e diz, eu vou fazer algo que vale 7. E aí ele vai lá e executa aquilo lá. Se ele fizer aquilo lá com perfeição, ele ganha 7. Então, ele é avaliado em cima da complexidade. Então, se a gente juntar a técnica ao comportamento, a gente consegue achar o desempenho dele e aí, em cima de uma complexidade, é que a gente realmente vê o quanto que ele obteve. Isso é uma avaliação de desempenho com foco em competências. E aí, então, a gente consegue chegar na avaliação 360. A avaliação 360 graus é o seguinte. Temos o avaliado, onde ele pode fazer ou não uma autoavaliação. Ele pode ser avaliado pelo seu gestor e avaliar o seu gestor. Ele pode ser avaliado pelos seus subordinados e avaliar os seus subordinados. E ele pode ser avaliado pelos seus pares. Pares é o colega de função. Então, por exemplo, assim, no meu caso, o Vitor é o meu gestor, certo? O meu subordinado não existe. E eu tenho os meus pares, que pode ser o Mauriceira, por exemplo. Certo? Na avaliação 360 graus, a gente pode dividir ela em alguns graus. Ela pode ser feita de diversas maneiras. A mais básica delas é o 90 graus, onde o gestor avalia o colaborador. No nosso caso, o Vitor me avaliaria. Em 180 graus, eu faço uma autoavaliação da minha pessoa. O gestor avalia o colaborador, o Vitor me avalia. E aí no final a gente chega num consenso das avaliações. Ou seja, o Vitor faz algumas avaliações, eu faço as minhas, a gente senta e conversa, então a gente chega num resultado. Em 270 graus existe a autoavaliação, o gestor e o colaborador e a avaliação dos pares. E em 360 graus, autoavaliação, gestor e colaborador, par a par, e o colaborador avalia o gestor. Então, vocês podem perceber que é só um passo a mais em cada uma delas. Quais são as premissas para que uma avaliação 360 graus funcione? Um feedback estruturado e claro pode ser instrumento para a aprendizagem e desenvolvimento dos atributos de liderança. Ou seja, a gente tem que dar feedbacks claros e estruturados. No final de toda a avaliação, a gente tem que chegar numa resposta simples para que a gente possa passar isso para a pessoa que foi avaliada. E com isso a pessoa que foi avaliada vai poder aprender algo e vai poder desenvolver atributos de liderança, entre outros. Feedbacks de diferentes origens permitem uma percepção completa do impacto dos comportamentos da empresa. Ou seja, se só o meu gestor me avaliar, é só uma pessoa que me vê dentro da empresa. No momento em que eu tenho diversos feedbacks, tanto do meu colega, como do meu inferior, como do meu superior,
a gente consegue chegar num consenso onde a gente tem uma percepção completa. Então, o que o cara é pro colega, o que o cara é pro chefe. Quando pessoas recebem feedbacks de pessoas confiáveis, estão mais dispostas a mudarem seus comportamentos. Em diversos lugares que eu pesquisei, eles sugerem que numa avaliação 360 graus, as pessoas possam escolher os seus avaliados e avaliadores. Só que eles também dizem que tu tem que estar com uma empresa muito estruturada e madura. Porque daqui a pouco eu chego lá e eu tenho o meu amigão Mauriceira e ele não vai falar mal de mim. E ele chega lá e diz que eu sou fodão, que eu faço tudo, que eu chego no horário todos os dias, que eu termino todas as atividades, que eu entrego tudo em tempo, que eu trabalho em equipe a full. Só que isso pode não ser verdade. Então tu tem que chegar num nível de maturidade muito grande para que tu possa escolher as pessoas. Ou tu tem uma empresa onde tu trabalha somente com pessoas em que tu confia. Por exemplo, empresas pequenas, que é o nosso caso. Então assim, tu sabe que a pessoa que vai te avaliar vai te dar um feedback que é um feedback que tu vai acreditar naquilo ali. Tu vai saber que aquilo ali que a pessoa está falando é pro teu bem, é pra tua evolução, é pra evolução da empresa. Então, isso aqui diz que é o centro da avaliação 360. Porque como tu vai receber feedback de diferentes pessoas, tu vai acreditar que aquilo ali é verdadeiro e tu vai querer mudar. Os resultados comportamentais dependerão das diferenças individuais, do empenho individual dos avaliados e de um ambiente favorável às mudanças. Então, assim, os resultados que a gente vai chegar no final de uma avaliação 360, a empresa inteira, não cada um, vai depender das diferenças de cada um. Então, assim, eu tenho um perfil diferente do perfil do meu colega, que tem um perfil diferente do outro, e nós todos com as nossas diferenças vamos chegar num melhor resultado. Vai depender também do empenho de cada um dos avaliados e se a empresa também favorece para todas essas mudanças. Para que serve a avaliação 360? Para a empresa. Toda empresa deve possuir um planejamento estratégico, certo? Todo mundo sabe disso. A empresa é os seus colaboradores. Todo mundo sabe disso. Então, para que serve? Para alinhar o colaborador com a estratégia e para mensurar o desempenho de acordo com a estratégia. Ou seja, pode ser que todo mundo aqui dentro esteja trabalhando muito bem, mas talvez não tenha nada a ver com a estratégia da empresa. Então, uma avaliação 360 bem elaborada pode te mostrar isso também. Para que serve para o colaborador? Para ele ver os resultados do esforço dele, do dia a dia, de todas as atividades que ele faz, para perceber quais são os pontos fortes e fracos dele, porque a maioria das pessoas tem dificuldade em descobrir isso, ou acha que é uma coisa e não tem nada a ver, para ter um autoconhecimento e para conseguir evoluir. Agora vamos dar alguns exemplos de avaliação 360. As questões são simples e de múltipla escolha. Todo mundo diz que em uma avaliação 360 tu tem que fazer perguntas muito simples. E as respostas vão ser de 1 a 5, de fraco até forte, de nunca a sempre. Também muito simples. Por exemplo, questões de gestor, onde um gestor avalia um subordinado. O quão comprometido o teu subordinado é? O quão efetivo o teu subordinado é? O quão rápido ele é na resposta das suas solicitações? Com que frequência ele respeita os prazos? Quão bem ele trabalha em equipe? Quão bem ele lida com críticas recebidas pelo trabalho? Quão rápido é na adaptação necessária pelas mudanças e prioridades realizadas? Isso aqui são tudo questões muito simples. Que tu já sabe, tu pensa naquela pessoa e tu sabe responder isso aqui. E se tu tem umas respostas em graus de 1 a 5, de nunca a sempre, de fraco até forte, tu simplesmente vai fazer assim, ó, pum, 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 tu vai responder essas 7 questões assim, ó. Então tu não vai nem perder tempo. Diz, mas eu não posso fazer isso aqui porque eu preciso entregar um negócio para amanhã. E falta meia hora para eu ir embora. Cara, isso aqui tu faz muito rápido. Essa é uma outra intenção também da avaliação 360. Ela tem que ser muito simples para que tu possa responder ela muito rapidamente.
E ela não pode te deixar com margem de dúvidas do que tu tem que responder ou de como eu deveria responder. Exemplos de questões de colegas. Quão comprometido o teu colega é? Quão efetivo ele é? Quão profissional ele é? Confiável? Quão aberto a assumir os erros cometidos ele é? Qual frequência ele chega atrasado? Quão bem ele se comunica com outras pessoas? De um subordinado avaliando o seu gestor. Quão acessível o seu gestor é? Quão compreensível? Comprometido? Confiável? Quão efetivo é o treinamento que tu recebe dele? Quão realistas são as expectativas em relação ao seu desempenho? Quão bem ele responde aos erros dos funcionários em geral? Com que frequência você recebe feedback em relação ao trabalho? Quão útil é o feedback recebido? E com que frequência ele ouve os funcionários para tomar uma decisão? São todas questões muito simples. Talvez elas não se encaixem em todas as empresas. Por isso que o feedback, a avaliação tem que ser montada por pessoas que entendem muito da empresa. Não interessa se é um gestor ou se é um funcionário, ela tem que entender da empresa, ela tem que entender para onde a empresa vai. Geralmente é montado por equipes de RH, que geralmente a equipe de RH está alinhada com a estratégia da empresa, só contrata funcionários que a empresa precisa e sabe como lidar com pessoas. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um Excel que eu encontrei de uma avaliação que foi feita numa empresa. Então, isso aqui, ó, é a avaliação que foi feita. Eles têm aqui a explicação dos graus, ó, de 1 a 5. Uma explicação muito simples, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Nada mais que isso. E vai de outstanding, por excelente, bom, regular e aquém da expectativa. Eles têm 11 pontos de competências. Aí tem assim, liderança. Qual é a descrição de liderança? Sabe liderar seus subordinados e as pessoas à sua volta. Muito simples. Uma explicação super simples do que é ser um líder. E assim vai passando por todos. E aí aqui embaixo tem o nome dos participantes. E aí tu vem aqui e tu marca da competência 1 a 11 esses valores aqui em cima de 1 a 5. Isso é muito simples. Em quanto tempo tu demora para preencher uma planilha dessa aqui? Muito rápido. Isso não é uma coisa que deve ser muito pensada. Isso tem que ser uma coisa que é automática, entendeu? Porque tu conhece a pessoa que trabalha contigo. Tu sabe o que ela faz, o quão líder ela é, quanto paixão ela tem, qual é a flexibilidade dela. Tu sabe tudo isso, o quão flexível a pessoa é. O que eu li muito é que tu pode até estabelecer por padrão, pensa assim, liderança. Tu pensa na pessoa mais líder da tua empresa e tu pensa na pessoa menos líder da tua empresa. Um é o 5 e o outro é o 1. E aí dentro disso, tu chega nos números do meio. Tu vai pensando nos teus outros avaliados. Todo mundo tem que estar ciente disso. Todo mundo tem que saber que o 5 é o máximo e aquela pessoa que é o mais líder é 5, ok. Senão a gente volta lá para aquele esquema da ginástica. Todo mundo aqui é 7. Ok, então o máximo do cara é 3. Todo mundo é de 3 para baixo. Não tem problema nenhum. Então, posso fazer uma pergunta? Claro. Mas daí a empresa, antes de fazer isso aí, teria que chegar num consenso todo mundo? Tipo, falar Não assim, necessariamente. Ó, deve só o Tobbs é o cara que tem Não. líder aqui. Tu também não pode influenciar. É uma coisa tua. Tu que está avaliando as outras pessoas. Isso, é individual. Tá. Inclusive, uma das coisas que mais tem na avaliação 360 é tipo assim, ela tem que ser muito sigilosa. Tu não pode falar o que tu pensa para as outras pessoas. Tu tem que simplesmente preencher o teu formulário. Quando a pessoa receber o feedback, os resultados dela, depois eu vou explicar como é que funciona essa parte, ela vai ou não contar para os colegas o que aconteceu com ela. Porque cada um lida do seu jeito, da sua maneira. Tem pessoas que vão ficar muito felizes com um resultado pífio, porque sabem aonde vão ter que melhorar.
Compensação, tem pessoas que vão ficar muito de cara porque as outras pessoas acham que ela não é tão boa quanto ela acha que é. Então tu não pode sair, vamos então ver quem é o cara mais líder aqui. Sou eu. Não, as outras pessoas te acham um bosta. Aqui eu tenho alguns valores preenchidos, tá? Só para mostrar aqui. Deixa eu ver quem é que eu preenchi aqui. Foi o Michael. Aí o cara vem aqui no avaliador. Michael. Tá ali todos os que ele preencheu. Aqui a gente tem um total da empresa. Né? Porque o cara avaliou. Ele avaliou o Jonathan, ele avaliou o Everton, avaliou o Hudson. Ele tem um total aqui. Ó. Isso é uma média, obviamente. Poxa, dá pra medir a evolução da empresa? Claro. E aqui tem os gráficos. Então tu vem aqui depois e tu pega. Aqui é o total da empresa, a média. Aí a gente vem aqui e vamos olhar o... Quem que ele tinha avaliado? O Jonathan. Avaliado. Jonathan. Ó, tu vai apresentar isso aqui pro Jonathan depois. É o resultado dele. Cara, tu é um em tudo. Tu tem diversos pontos para melhorar. Tem aqui, quem mais? O Everton. Ó, o Everton já é mais fácil de identificar. Ele tem que melhorar a liderança e a paixão, a vontade dele. Isso é uma tabela do Excel que eu peguei muito rapidamente na internet. Existem softwares poderosíssimos que fazem isso. Existem diversas maneiras de apresentar os resultados. Tem aquelas teias, sabe? Que tu tem as porcentagens para cima e aí tu vê para que lado tu é mais. Daqui a pouco um cara é mais... Não, ele é mais disponibilidade e integração. E aí tá todo focado naquele lado e tu tem todo um outro lado aqui que tu tem que trabalhar. Ou daqui a pouco a teia dele é toda espinhosa. Isso tudo existem depois técnicas de RH, que obviamente eu não tenho a mínima ideia, que podem ser trabalhadas. Eu não tenho a mínima ideia de quais sejam, eu pesquisei que existem técnicas que podem ser trabalhadas nos pontos onde as pessoas são mais fracas. Então, os resultados. Qual é o objetivo dos resultados? É apontar os pontos fracos e fortes, tanto das competências técnicas quanto das competências comportamentais. Nos exemplos que eu mostrei, as questões eram todas comportamentais, porque as questões técnicas dependem muito de cada função. Por exemplo, a questão técnica que para mim é saber fazer relatório, para vocês não tem nada a ver. Para o CS não tem nada a ver, ele não tem que saber fazer relatório, ele tem que saber lidar com o público. Já eu não preciso saber lidar com o público, porque eu não trabalho com isso. Não é uma função técnica minha. O objetivo dos resultados, então, desenvolver um plano para a evolução pessoal e profissional do avaliado. O que pode ser desenvolver um plano? Pode ser financeiro, pode ser um aumento para o cara, ou pode ser um bônus. Então, assim, fizemos a avaliação 360 esse ano. Fizemos a avaliação 360 ano passado. Compara os dois resultados daquele funcionário. O cara melhorou, ele fez o plano, ele executou o plano que foi programado para ele executar, então dá um aumento pro cara. Todo mundo que tiver tantos por cento acima do que estava o ano passado vai ganhar um bônus. Pum, bônus. Talvez a crise não deixe ser uma financeira. Então tem uma profissional, dá uma promoção pro cara, troca o cara de cargo. Agora nós fizemos essa avaliação aqui e a gente viu que tu é bem bom programador, tu desenvolve muito bem, mas tu tem muita aptidão para trabalhar com o público e com esse teu conhecimento técnico talvez tu seja bom no suporte. E tu já mostrou e demonstrou diversas vezes que tu quer trabalhar com suporte. Então nós vamos te trocar de cargo. Isso pode deixar a pessoa muito feliz. Ou então, pessoal, dá um curso pro cara. Dá um curso de relatório, dá um curso de mobile, dá um curso de vendas.
Os resultados podem ser apresentados de diversas formas. Por exemplo, uma reunião com o gestor. Essa é a mais comum e é a que mais pode dar problema. O gestor apresenta os resultados ao avaliado e, em consenso, discutem um plano de desenvolvimento alinhando as necessidades do avaliado e da empresa. Por que eu disse que pode dar problema? Porque o gestor é um cara que sabe o que a empresa quer, ele viu o que o avaliado precisa e ele chega ali, apresenta os resultados e diz, olha só, tu é um péssimo programador e a gente precisa melhorar isso porque a gente precisa entregar o produto até o fim do ano. Então tu vai começar a trabalhar que nem um cavalo agora. Tu realmente acha que isso é um feedback que o cara vai aceitar de uma maneira que ele se sinta motivado a fazer aquilo? Tem muitos gestores que não estão preparados para apresentar um feedback. E isso, existem treinamentos fortíssimos em cima disso, que é os coachings. E é muito difícil, tem pessoas que simplesmente não têm dom para fazer isso. Uma reunião com o profissional. Quando a empresa identifica que o gestor dela não sabe, dá um curso de coaching para ele é muito caro e pode ser que ele não aprenda a fazer isso e pode ser que não seja necessidade da empresa ensinar o gestor a dar um resultado. Então contrata um profissional, chama um cara lá de RH e o cara vai dar o feedback. Então o que acontece? Ele apresenta os resultados para o avaliado, ele explica e esclarece todos os feedbacks. Ele explica por que o cara tem um número baixo em comunicação, em equipe, em tudo isso, porque ele pegou os questionários, ele analisou as questões, ele ajudou a montar o questionário e ele avaliou as respostas daquele avaliado. Então ele sabe por que aquele avaliado não foi tão bem naquilo ali. E ele sabe exatamente como explicar para aquele avaliado, para aquela pessoa, como a pessoa deve melhorar. E ela também é a pessoa mais indicada para lidar com reações emocionais. Vai chegar um cara lá que vai ouvir o feedback dele e vai ficar muito bravo. Vai querer derrubar a mesa. Vai querer bater na pessoa que está do outro lado da mesa. Ou a pessoa simplesmente vai chorar pra cacete e não vai ouvir nada naquele momento ali. Ou então simplesmente a pessoa vai ficar feliz pra cacete e não vai querer melhorar em nada porque o cara já é muito perfeito. Só que a gente sabe que não existe perfeição. A gente tem sempre que continuar melhorando. Então, o profissional vai saber fazer isso. Ou a empresa dá cursos e treinamentos. O que acontece? Quais são os pontos que precisam ser evoluídos pela maioria? Vai lá e proporciona um curso naquela área. Toda a minha empresa foi mal em trabalho de equipe. Vamos contratar uma empresa especializada em dar um curso para unir a equipe. Para fazer as pessoas desenvolverem essa técnica, esse comportamento de trabalhar em equipe. Quais são as dicas que as pessoas dão para a avaliação 360 funcionar bem? Anonimato é fundamental. Eu não posso ir lá fazer a avaliação e chegar lá e dizer pro cara, fui eu que te avaliei. E aí depois o cara pega o feedback dele e tá um lixo. O cara fica muito puto. Ou então ao contrário. Vou ter que avaliar o cara, meu. O cara é um bosta, vou ter que falar mal dele o tempo inteiro. Que chato que vai ser isso aí, né? Imagina o cara passar pelo corredor aqui e tá ouvindo os caras falar ali na frente do banheiro. Uma merda. Então, anonimato é fundamental. Tem que apresentar os resultados. Uma avaliação 360 é um processo longo, é um processo demorado, é um processo complexo, apesar das questões serem fáceis. Toda a ideia de preparar a empresa inteira, fazer a empresa entender que aquilo ali vai ser para o desenvolvimento da empresa, que aquilo ali vai ser para o desenvolvimento das pessoas, vai fazer bem para o teu pessoal, para o teu profissional, para tudo. Isso tudo demora um tempo. Aí tu ainda tem que pegar as pessoas, montar questionários de comportamentais, que, pelo que eu vi na internet, é a parte mais simples, porque acredito eu que todas aquelas questões que eu apresentei ali servem para 90% das empresas. E aí tu vai ter que pegar cada função e fazer para cada função perguntas técnicas. E aí tu vai ver como tu vai avaliar, tu pode colocar medidas, daqui a pouco tu chega lá e diz assim, eu acho que nessa parte comportamental, o trabalho em equipe vale mais do que chegar na hora. Então tu bota um peso naquela nota ali. Essa aqui vale 2, essa aqui vale 0,5. E aí tu vai fazendo a tua avaliação 360 ficar cada vez mais perfeita para a tua empresa,
Em compensação, ela vai ficando cada vez mais complexa de ser montada. E aí tu chega lá, tu faz tudo isso, teus funcionários passam por todo esse esquema, tu passa por tudo isso e o processo simplesmente morre. Tu não apresenta o resultado para ninguém. No ano que vem, quando tu for fazer de novo e tu vê assim, bah, nós erramos, a gente não fez nada em cima daquilo ali. Não, mas tudo bem, nós vamos mudar, o ano que vem a gente vai fazer de novo. 30% das pessoas já não vão querer fazer mais. E aí já ferrou todo o teu processo. Use linguagem coloquial. Não adianta tu chegar lá e fazer uma questão explicando, fazendo uma pergunta gigantesca com 10 linhas que o cara já, quando chega no fim da pergunta, já não entende mais o início. Usar palavras que ninguém nunca viu na vida, tem que procurar no dicionário. Ferrou. Usa perguntas simples. Aqueles exemplos que eu peguei ali era exatamente como estava escrito na internet e era um formulário da SurveyMonkey, que é uma empresa que só monta formulários. E aquilo ali, pessoas do mundo inteiro pegam. Aquilo ali é muito simples. Ofereça incentivo ou competição. O que acontece? Chega para o teu funcionário e diz para eles: o cara que for mais líder vai ganhar um bônus no fim. Ou então, se nós melhorar, se a empresa inteira for 100% nos questionários, ou seja, todo mundo preencheu os questionários, todo mundo avaliou, todo mundo foi avaliado, todo mundo participou de todas as etapas, dos prazos, a gente vai ter um churrasco bolado no fim do ano. Oferece incentivo, oferece uma competição, diz que o melhor cara vai ter um quadro na parede. E é isso.